As coisas, Senhor. Aleluia, Jesus. Olha para o teu lado, vê se teu irmão está aí, se a família dele está aí também. Aleluia. Sinta-se bem-vindo à casa do Senhor. Nós viemos aqui adorar o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, vem saciar a nossa sede, Senhor. Acende que a nossa alma existia, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Espírito
mais a tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Viva-nos nesta noite, ó Pai. Precisamos mais de ti, ó Espírito de Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Deus, nesse lugar, Senhor. Aleluia. Somos a tua casa. Vem habitar. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Reunidos neste lugar, somos casa, vem habitar. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Desvazio de tudo que sou, vem limpar meu interior, a graça me transforma, a graça me transforma. Espírito, aviva-nos, enche-se lugar da tua glória aqui, com poder, revela-te, enche-se lugar da tua glória aqui. Vem limpar meu interior, tua graça me transforma, tua graça me transforma. Espírito, aviva-nos, enche-se lugar da tua glória aqui, com poder,
Encha nossa casa, encha nossa família, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse momento da palavra agora, nosso preditor da noite, Diácono Pai. Glória a Deus. Vamos deixar o Espírito conduzir vocês, deixar o Espírito conduzir esse culto, vamos deixar o Espírito conduzir, te libertar. Esse culto é do Senhor. Esse culto não é da família, esse culto é do Senhor. Se liberta das coisas religiosas, se liberte das coisas, as coisas que amarram você. Se liberta disso. Jesus é liberdade, Jesus te dá liberdade. Jesus te dá esse culto hoje, te dá essa palavra hoje para libertar famílias, para libertar julgos pesados, julgos de religiões, julgos de regras. Para Deus não há regra. A regra de Deus é ouvir a palavra. A regra de Deus é abrir o coração. A regra de Deus é executar aquilo que Ele quer, que é perfeito e é verdade. Aleluia. Senhor, unge, Pai, o teu pregador, unge a tua palavra, Senhor. Pai, que seja honrado, Pai, a tua verdade, Senhor, e não a verdade do pregador, nem a minha verdade, Senhor, mas a tua palavra seja honrada, Pai. Que a tua palavra, Senhor, se penetre no meu coração e nos teus filhos, Senhor, para que haja transformação, Pai. A tua igreja, Pai, confia na tua palavra, não confia em homens, Pai, mas na tua palavra que vai nos libertar essa noite, Pai. Libertar as famílias, Pai, sim, Pai. Usa, Pai, com a tua unção, Pai, o teu filho. E abre, Pai, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Queremos conversar um pouquinho hoje para estar no Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 21. Enquanto os irmãos procuram, a gente vai tentando administrar o tempo aqui. Ficar sempre o agradecimento pela confiança do pastor Donifan, que encomendou agora, Paulo. Amém. Confiança do pastor Donifan, que me convidou para estar ministrando a palavra nessa noite, que foi também respaldado pelo pastor João. Fica aqui no agradecimento a esses homens de Deus e a todo o departamento de família, que também me abraçou quando fui convidado para essa oportunidade nessa noite, e graças a Deus estamos aqui. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido,
temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Ele somente, louvado seja o Senhor. Já oraram, mas eu posso fazer mais uma oração rápida? Feche seus olhos, por favor, procure essa fonte. Senhor Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, e diante do teu povo, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor possa agora, nesse momento, me usar como ferramenta do Senhor. Reconheço, Senhor, a minha total incapacidade, Senhor, se comparando ao Senhor. Por isso, eu me dobro diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale por meu intermédio nessa noite. E também que o Senhor possa preparar os corações, fazer os propícios para que ouvir a tua voz, e que assim, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos traz aqui nessa noite possa ser cumprido, Pai. Que venha haver transformação, edificação, proporcionada pelo Senhor por meio da tua palavra. É o que eu peço ao Senhor nessa noite e já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Como já falamos, mencionamos um texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, e para tentar remir o tempo, eu vou tentar ser o mais direto possível no que diz respeito às explicações sobre esse texto, para tentar te levar para dentro desse contexto, para que nós possamos tirar o máximo de proveito possível. Primeira coisa é tentar te levar para esse momento histórico. O Senhor Jesus Cristo tinha começado o seu ministério, trazido já o sermão da montanha, que todos já conhecem, e depois disso, ou durante esse período do seu ministério, ele começa a operar milagres, a ensinar nas sinagogas. E esse momento, entre as suas viagens que ele fazia ali pela cidade, pela Galileia, pela Judéia, ele está nesse momento retornando de uma viagem, regressando de uma viagem, e se encontra em Cafarnaum, seus discípulos ao seu lado, reunidos, uma grande multidão, ao saber que ele estava à beira da praia, também se reúne para mais uma vez ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse contexto, onde o Senhor Jesus Cristo está na beira da praia, ao seu redor, os discípulos, ao seu redor, uma multidão que já conhecia os milagres que ele fazia, já conhecia a autoridade com que ele pregava, ela se reúne mais uma vez para ouvir a sua voz. É dentro desse contexto que aparecem os personagens, as pessoas que vão ser nesse texto, posso dizer assim, alvos do favor de Deus. E quando eu estava estudando esse texto, o Senhor me mostrou aqui passos para que nós temos que dar para poder alcançar o favor de Deus. Então, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria esse: passos para que nós pudéssemos alcançar o favor do Senhor. E aí nós vamos tentar aqui, vou tentar ser o mais rápido possível, mas sem deixar se perder o entendimento dos textos, e vou apontar aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, alguns pontos, alguns passos que nós temos que dar para alcançar o favor de Deus. Para isso eu vou te tentar, a gente vai aqui no passo a passo dos versículos, olhando para os personagens, tirando lições para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, o primeiro passo que eu vejo nesse texto é a humildade e até mesmo humilhação. Vamos lá? Humildade, até mesmo humilhação. E aonde que você enxerga isso, irmão Mário? Quando eu olho para a vida de Jairo, quando eu olho para a posição que esse homem ocupava diante da sociedade, mas diante da grande adversidade que sobreveio sobre a sua casa, o que lhe restou foi se humilhar, foi se prostrar, foi se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo que nós aprendemos com esse texto é o passo da humildade. Vamos lá para o texto? A partir do versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Vamos parar aqui. Outros evangelistas vão dizer o chefe da sinagoga, um dos líderes da sinagoga. Ele se apresenta diante do Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos entender quem é esse principal e o que é uma sinagoga. Em breves palavras. Sinagoga. Nós estamos aqui em Cafarnaum, Galileia, distante de Jerusalém. Ou seja, o centro religioso estava distante. O que era feito para que o povo não se perdesse na adoração por causa da distância?
reuniram-se famílias judaicas, no caso 10 famílias pelo menos, e se reuniram e ali eles estabeleciam uma liderança, que iria reger aquele lugar. E uma sinagoga seria um centro, um lugar onde eles se reuniriam para adorar, para aprender do Senhor. Então, em resumo, para que uma explicação bem simples, tentando ser o mais rápido possível, a sinagoga era um centro onde o povo, centro, acho que ficou meio ruim a palavra, um lugar, um local, onde o povo se reunia, o povo de Deus, os judeus, para aprender do Senhor e também adorá-lo. E dentro dessa sinagoga existiam lideranças, que no nosso caso aqui, era o caso de Jairo, que era um líder, uma pessoa que era responsável por administrar, por gerir, por convidar pessoas para ensinar. Então, dentro dessa sinagoga, Jairo era um dos principais, um dos líderes, um dos responsáveis pela administração do templo e também da adoração ao Senhor. Então, a gente acredita, já entendemos quem era Jairo. Jairo era essa pessoa. O que estava acontecendo com Jairo? Jairo, mesmo sendo alguém com um status perante a sociedade, alguém que tinha um bom nome perante a sociedade, a adversidade bateu em sua porta. Qual a adversidade? Sua filha ficou enferma. E aí é onde nós temos e chegamos à humildade. E, infelizmente, a humildade muitas vezes é promovida nos momentos em que nós estamos obrigados a perceber que somos incapazes de fazer algo diante da situação. Esse homem tinha status, tinha dinheiro, tinha um reconhecimento, mas não tinha poder em si de curar a sua filha enferma. Mas graças a Deus, que ele conheceu alguém, nas suas vivências ali por Cafarnaum. Por quê? Cafarnaum se tornou um centro, um lugar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Um lugar onde ele operou diversos milagres, trouxe diversos ensinamentos, e graças a Deus, Jairo foi alvo dessa mensagem que chegou no coração dele. Então, diante da adversidade que bateu em sua porta, ele tinha em quem recorrer, ele tinha a quem buscar socorro, e assim ele fez. Mas por que a humildade, irmão? Isso é normal, nós fazemos isso também, porque essa ação de Jairo, automaticamente, ela estava indo de encontro à sua posição. Muitos dos principais da sinagoga, eles acreditavam no Senhor Jesus Cristo, mas não se dobravam, não reconheciam ele publicamente. Por quê? Porque quando faziam isso, eles eram destituídos da sua posição, dos seus status, até mesmo da sua fonte de renda. E Jairo teve que se humilhar diante do Senhor, porque tudo isso não valia de nada. O que ele fez? A minha filha é muito mais importante do que tudo isso. Eu vou me dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Eu vou correr esse risco de perder tudo, humanamente falando, porque eu estou diante de uma situação em que só Jesus pode me socorrer. E é assim que às vezes o Senhor faz conosco. Porque muitas vezes nossa altivez, nossa presunção de capacidade de fazer as coisas, nos leva a essa posição, semelhante de Jairo, de nos acharmos autossuficientes. E aí, diante da enfermidade, diante de um coronavírus, um vírus pequenininho que bate na nossa porta, nós percebemos quanto nós somos pequeninos diante do Deus Todo-Poderoso. Então, nós aprendemos com Jairo isso. Por quê? Porque Jairo, irmãos, a gente vai olhar no texto, que Jairo chegou diante do Senhor Jesus Cristo e prostrou-se aos seus pés. Prostrado-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele estava na posição, como o pastor Antônio costuma fazer muito aqui para tentar ilustrar, né? Ele se dobra aqui de joelhos, demonstrando a sua reverência, a sua humildade diante de Deus. Assim Jairo fez diante do Senhor Jesus Cristo. Ele se dobrou, ele se prostrou. Ele não se preocupou com quem estava olhando, com a sua posição, ele não se preocupou com nada disso. Ele se humilhou diante do Senhor. Glória a Deus. Ele prostrou-se diante do Senhor. Mateus vai narrar esse texto e vai falar que ele o adorou. E adorar, irmãos, é ir além. Adorar é reconhecer que ele é digno de adoração. Adorar é reconhecer que ele não só tem ele é digno de adoração, mas que ele tem poder de intervir em nossa causa. Por isso é digno de receber a honra, receber a glória, receber o louvor, a adoração. Jairo se prostrou, Jairo se ajoelhou diante do Senhor, reverenciou a ele um gesto de reconhecimento de autoridade, de poder. E aí sim, o Senhor Jesus Cristo disse: Senhor, vou ir para tua casa, vou te acompanhar. E acompanhou Jairo. Então que a humildade seja uma marca, seja um passo que nós todos devemos dar diante do Senhor. É mais fácil falar do que fazer. A nossa presunção muitas vezes nos impede disso.
mas que nessa noite nós venhamos reconhecer. Fazer aquela análise pessoal agora, aquele olhar, né, interpessoal, olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós, diante do Senhor, somos incapazes. Sabe quando vamos perceber isso com mais facilidade? Quando a enfermidade bate na nossa casa. Quando nós estamos em casa, precisando pagar um aluguel e o valor não chega. Quando as portas não se abrem, a gente vai ver, Senhor, nós somos incapazes de resolver a situação, e aí nós vamos recorrer ao Senhor. E aí, me perdoe, usar o seu exemplo. É aí que o Senhor vem e dá o valor aqui, dando tempo para a glória do nome dele, mostrando que ele é poderoso para intervir em nossa causa. Quando nós nos humilhamos, é onde nós vamos ver ou dar o primeiro passo para podermos viver o favor de Deus em nossas vidas. Assim foi com Jairo. Jairo se prostou, se humilhou e o Senhor se dispôs a ir à casa dele para poder fazer e agir na vida dessa jovem. Então, o primeiro passo, tentando ser breve, humildade e até mesmo muitas vezes humilhação. Nos despir dessa vanglória que muitas vezes tanto ocupar nosso coração e nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada. Quem sabe nos vestir daquele sentimento que João Batista teve, né? Que nós devemos a diminuir e que o Senhor venha crescer. De repente estamos faltando isso para podermos ver e viver o favor do Senhor em nossas vidas. Ponto 2, dando sequência ao texto: perseverança. Primeiro passo, humildade. Segundo passo, perseverança. Aonde nós vamos perceber isso? Aí entra o segundo personagem da nossa história. A mulher, a partir do versículo 25, diz assim, ó: e certa mulher, eu acho bonito a Bíblia, irmãos, porque ela vai botar em foco uma pessoa que nem é citada pelo nome, mas que diante do Senhor Jesus Cristo, ela é vista e é querida e é alvo também do amor, da benignidade do Senhor. E uma certa mulher não foi se preocupar em relatar o nome dela, mas isso não impediu que o Senhor Jesus Cristo intervisse na causa dela. Aleluia. E assim é conosco. Às vezes nos julgamos fora da visão, do campo de visão da liderança, do pastor. De repente nós, humanamente falando, não somos vistos, mas graças a Deus que o Senhor nos enxerga por memória que nós precisamos conhecer. E aí, nesse caso, louvado seja Deus por isso, nós vemos isso acontecer com essa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aí eu, graças a Deus, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Graças a Deus. Vamos lá. O que a gente pode, mas onde é que você tirou a perseverança? Quando nós olhamos para a vida dessa mulher, para as suas adversidades, para as suas dificuldades, e o gesto, a atitude que ela tomou, de romper tudo isso, até que ela tocasse no Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, irmãos, tentando desenhar aqui um pouquinho da vida dessa mulher, o texto nos diz aqui com clareza: estava enferma, quanto tempo? 12 anos. E eu sempre falo isso, até falo até demais, que as mulheres vão entender melhor do que os homens, acho que eu falo muito isso. A situação dessa mulher, ela estava com um fluxo de sangue. Como as câmeras estão aqui, tem muitas crianças, eu vou tentar ser o mais polido possível, vocês já me entenderam. 12 anos essa mulher cometeu essa enfermidade. Muito provavelmente a sua saúde debilitada, muito fraca, provavelmente anêmica. Olhando para a sua família, que é o nosso alvo hoje, por causa dessa enfermidade, provavelmente, se ela um dia foi casada, teria sido abandonada, repudiada, com certeza, porque isso impedia um relacionamento normal, natural com o seu cônjuge. Se ela teve filhos, ela não poderia abraçá-los, ter um relacionamento comum. Se ela tinha pais ainda, isso impedia o relacionamento em família, porque todos aqueles que tocavam essa mulher se tornavam impuros. Esse é o quadro dessa mulher, vamos dizer assim, na sua saúde, na sua família. Vamos olhar para o quadro financeiro. Ela despendeu, gastou tudo que ela tinha de recursos buscando uma cura. Então, provavelmente, financeiramente, ela também passava uma crise, também passava por uma grande luta. Toda essa situação, se já não bastasse, ela ouve falar do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por isso.
brota a fé no coração dela. Eis que surge alguém que tem poder para curar os enfermos, levantar os paralíticos, dar vista aos cegos, libertar os endemoniados. Eis que surge alguém. Ela vê que alguém diante dela. O que acontece? Uma grande multidão. Mais um impedimento. E o que acontece com essa mulher? Ela persevera. Graças a Deus por isso. Aleluia. Ela não olha para as suas limitações pessoais. Não olha para aquilo que se desenha diante dela. Uma multidão quer impedir o Senhor de chegar ao Senhor Jesus Cristo. E ela persevera. Ela vai adiante. Ela continua. Ela prossegue. Porque ela entendeu. Se tão somente tocar na orla das suas vestes, seria curada, seria sanada. Então podemos aprender o seguinte: ela perseverou, mas a perseverança dela tinha um porquê. Porque ela depositou toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E é isso que vai também nos ajudar como fator motivador para que nós possamos perseverar em nossas adversidades. Porque a semelhança dessa mulher, todos nós, diferentes áreas, também enfrentamos dificuldades que tentam nos impedir de dar passos que vão nos trazer o favor do Senhor. Elas tentam cegar o nosso entendimento de que o Senhor Jesus Cristo é poderoso. As dificuldades tentam nos paralisar. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Ele traz um novo ânimo, uma nova lembrança de que Ele continua a ser poderoso. Que apenas um toque no Senhor Jesus Cristo pode mudar toda a situação. Pode curar a situação da enfermidade física. Pode solucionar a causa familiar, a separação que havia, com apenas um toque sincero do Senhor Jesus. Então, nessa noite que estamos aqui reunidos, falando de família, eu te convido, pelo texto, e com a graça do Espírito Santo, com certeza, a perseverar. Essa situação ela pode parecer difícil, até mesmo impossível, mas existe alguém, louvado seja Deus, existe alguém que é poderoso, para com apenas um toque sincero seu, entrar com providência, te socorrer nessa causa e ser glorificado nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Humildade. Perseverança. Que essas possam ser passos que nós vamos dar para alcançar o favor do Senhor. Seguindo e correndo. Terceiro passo. Paciência. Vamos lá, paciência, onde é que você tirou isso? Vamos para o texto. Você vai olhar, Jairo está no começo da história. Jairo vem até o Senhor Jesus Cristo, se prostra diante dele. O Senhor Jesus Cristo diz: vou com você. Está o Senhor Jesus Cristo caminhando em direção à casa de Jairo, surge a mulher. Jairo parou. O Senhor Jesus Cristo tocaram na orla das suas vestes, ele parou e Jairo junto dele. Imagina ele adiando ele, junto a ele. Está ele tratando com a mulher e a filha dele enferma. A filha dele é à beira da morte. E ele está ali, com paciência, esperando. Provavelmente seu coração aflito, angustiado, entendendo a seriedade da causa que o levou até o Senhor Jesus. Mas com paciência, por quê? Ele sabia que quem estava do lado dele era poderoso. Ele sabia que estava esperando em alguém que tinha poder para socorrer na sua causa. Ele tinha essa certeza, por isso ele esperou com paciência. Imagina. Eu vou tentar falar para os pais. Imagina você com o seu coração preocupado com um filho seu que está à beira da morte. Mãe, eu acho que vou falar com as mães também, que as mães são mais sentimentais. Imagina você, mãe, nessa situação. Jesus falou que vai socorrer, mas está parado socorrendo a mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes acontece conosco. Nós aparentemente parece que Jesus está demorando. E aí a nossa paciência é posta em prova. Mas graças a Deus, aqueles que esperam no Senhor alcançarão a glória do nome do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não esperam aqueles que esperam no homem. Que possivelmente, que pode acontecer que não. Quem espera em Jesus tem a convicção, tem a certeza que a seu tempo Ele tem poder para operar e para agir. É uma confiança que pode até ser materializada, porque o Senhor Jesus Cristo é todo poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Basta termos paciência. Louvado seja Deus por isso. É fácil, muito mais fácil falar do que viver. Vamos olhar um exemplo bíblico para isso? Davi. Escreveu o Salmo 40, né? Bonitinho lá, né? Como é que todos falam, todo mundo sabe. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Graças a Deus. Davi teve paciência. Salmo 70, o mesmo Davi.
apressa-te, Senhor, e livra-me. Então a paciência, irmãos, eu confesso, já confesso para os irmãos que é uma das minhas grandes dificuldades. Eu sou imediatista, eu gosto de ver as coisas começando agora, já terminando antes de começar. E paciência é uma coisa que me falta muitas vezes. Mas pela palavra do Senhor, eu percebo que ela é um passo que eu tenho que dar para poder ver o favor do Senhor. Já ele esperou. O que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo foi na sua casa. Louvado seja Deus por isso. E a sua filha que estava morta, ou seja, o quadro ainda piorou, mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo foi poderoso para trazer aquela jovem, fazer aquela bela levantasse para a glória do nome dele. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Humildade, perseverança, paciência. Terceiro passo, não temer. E vou parar em 5 porque eu tenho certeza que meu tempo não vai dar. Quarto passo, isso, obrigado. Quarto passo, não temer. É que tem um quinto passo ainda, que eu não vou tentando falar. Vamos lá para o versículo 35 de novo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos de novo, irmãos, olha só. Jairo está ali, o Senhor Jesus Cristo disse que é a sua casa. A mulher do fluxo de sangue interrompeu ali no momento em que ele estava se dirigindo à casa de Jairo. Ele está ali parado. Quando Jesus trata com aquela mulher, abençoa, despede aquela mulher. Quando ele começa a se deslocar novamente para a casa de Jairo, vem a notícia: sua filha morreu. Imagina, irmão, o coração desse homem com a notícia: sua filha morreu. Só quem viveu isso vai conseguir entender na essência totalmente. Mas todos nós, se imaginarmos esse quadro, podemos perceber o desespero. E aí o Senhor, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, diante dessa frase que ele também ouviu, ele vai dizer para Jairo: não temas. Não temas, ou seja, não se atemorize, não se desespere. Mas como, Senhor? Acabou de chegar a notícia de que minha filha morreu. Como que eu não vou me atemorizar? Como que eu não vou temer? Mas quem tem a confiança em Cristo, quem tem uma palavra do Senhor Jesus Cristo, ele pode não temer, mesmo em meio às adversidades. Nós percebemos isso, irmãos, se desenhando por toda a palavra, por toda a Bíblia. Eu não vou me atrever a pontuar quantas vezes aparece, mas com certeza mais de 360 vezes a expressão não temos. Por quê? Diante das adversidades que nós enfrentamos diariamente, o natural humano muitas vezes é exatamente ser tomado por esse sentimento e se atemorizar. Nós vemos a criminalidade aumentando. O que acontece conosco? Tememos sair de casa, porque é natural, comum ao ser humano temer, ter medo. Mas quem tem a confiança em Cristo sabe que Ele é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos proteger, é poderoso para, em meio às adversidades que enfrentamos, se confiarmos nele, depositarmos nele a nossa confiança, nós não precisamos temer. Vamos olhar para os discípulos enfrentando as tempestades. Uma tempestade atravessando ali o lago, de Tiberíades, o mar da Galileia. Estão atravessando uma grande tempestade sobreveio sobre eles. O que aconteceu com eles humanamente falando, naturalmente falando? Temeram, tiveram medo de morrer. Senhor, não te importa de pereçamos? Ou seja, com medo de morrer. O Senhor Jesus Cristo vai lá, despertado no sono, homem de pequena fé, vai lá dar uma palavra, dar uma ordem, o mar se aquieta, o vento para, e ali nós percebemos que aqueles homens vão olhar para aquele e vão assim: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Porque diante do temor humano existe alguém muito mais poderoso para intervir. E é nessa confiança que nós percebemos que nós não precisamos temer. Josué, diante da adversidade que ele teve que enfrentar, Moisés morre. Imagina o temor que foi tomado no coração de Josué. Desculpa se eu errei aqui o nome, mas Josué. Mas do Senhor foi uma palavra: eu vou ser com você. Esforças, tem bom ânimo. Não temos. Eu serei contigo. É nessa confiança que nós não vamos temer. Nós vamos dar esse passo de fé, de confiança em Cristo, de que Ele é poderoso para nos socorrer. Então o convite hoje: não temer.
por maior que a adversidade esteja sobre a sua vida, seja, por maior que ela seja, existe alguém muito mais poderoso que está ao seu favor. E se você confiar, você alcançará o favor dele. Louvado seja Deus. E para isso, nós chegamos ao quinto passo, e é onde eu vou encerrar a mensagem. O quinto passo: crê somente. Não temas, crê somente. Ou seja, o quinto passo: ter fé, ter confiança. E ambos os personagens são exemplo de fé para nós. E eu quero acrescentar um terceiro dentro desse ponto aqui. Porque a fé aqui está colocada como uma confiança, como uma convicção que nós temos de que Deus não apenas é poderoso para nos socorrer, mas também Ele quer, Ele tem vontade, tem desejo de agir em nossas causas. A fé ela vem como esse sentimento que vai tomar o nosso coração, vai encher-nos do entendimento de que Jesus não apenas é poderoso, mas Ele quer agir na nossa causa, porque isso glorifica ao nome dEle. Quantos exemplos aqui nós temos de causas em que o Senhor Jesus Cristo interveio, e quando é contado para o seu povo, nós glorificamos a Ele pela intervenção dEle. Então nós temos que ter a confiança de que Jesus Cristo é poderoso. Como nós podemos exemplificar isso? 3 exemplos, porque eu ainda me atrevo a dizer aos irmãos que às vezes a gente imagina uma fé, para que Jesus venha intervir, uma fé muito grande. A gente imagina, a gente tem essa presunção de querer até mesmo medir a fé dos outros. Mas o que eu percebo pelo texto é que o Senhor Jesus Cristo corresponde à medida da sua fé. Como assim, irmão Mário? Ele quer que nós tenhamos fé, mas Ele vai corresponder à medida da fé que nós temos. Como assim? Vamos olhar, por exemplo, da mulher. A mulher cria. Como voltar em Jairo? Jairo acreditava, tinha fé, que o Senhor Jesus Cristo era poderoso para intervir na sua causa. Mas como? Indo até lá. Senhor Jesus, vai à minha casa, porque minha filha está enferma. Eu tenho certeza que o Senhor tem capacidade de curá-la. Só vai à minha casa. A fé de Jairo era necessário que, na fé de Jairo, era necessário que Jesus fosse à casa dele. Na fé da mulher, do fluxo de sangue, ela cria que tão somente tocar na orla das suas vestes era o suficiente para poder receber do Senhor a sua cura. Níveis de fé diferentes. O que eles imaginavam, do que necessitavam cumprir para conseguir o favor de Deus, diferente. Mas um só era o alvo, era o centro da sua esperança. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Para fechar com um terceiro exemplo, um centurião, que está narrado em Mateus capítulo 8. Esse homem ultrapassa todos os limites que nós podemos imaginar. Por quê? O próprio Jesus dá testemunho dele, dizendo: nem em Israel vi tamanha fé. O que esse homem fez de diferente? Ele acreditou que o Senhor Jesus Cristo, se ele desse apenas uma palavra, de onde ele estava mesmo, o seu servo que estava lá na casa dele seria curado. O que aconteceu? Foi curado. Louvado seja Deus por isso. Porque quando nós alcançamos a confiança em Deus, Ele é poderoso para conhecermos, mesmo que pequeno, para intervir em nossa causa. Que nessa noite, essa palavra possa criar fé em nossos corações. Termos a confiança que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para agir na sua família, para curar, para salvar, mas também, principalmente, para salvar. Para visitar o seu lar, salvar aquele ente seu que tem sido alvo das suas orações. Porque eu percebo, irmãos, que a ação do Senhor Jesus Cristo, no natural, ela vai muito além da vontade de nos abençoar, materialmente falando, no tempo presente. Quer usar um outro exemplo que eu vou mencionar aqui? Em Cafarnaum também, 4 amigos levam um homem em uma cama até o Senhor Jesus Cristo. Ele está numa casa, a multidão ali cerca a casa, impede que aqueles homens entrem, aqueles homens, como todos já, a grande maioria conhece, sobem ali, vão ao telhado, fazem um buraco, colocam aquele homem ali diante do Senhor Jesus Cristo. Qual a expectativa humana? Senhor, levanta, a pessoa me levante antes. O que Jesus fala? Perdoados te são teus pecados. Porque, embora, irmãos, nós devemos querer e desejar o favor de Deus, existe um propósito muito maior na intervenção do Senhor em nossas vidas de material. E eu não posso deixar de falar disso para vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para intervir na nossa causa material, para intervir na sua família, para intervir na sua enfermidade, e eu não negocio isso, é um fato, Deus tem poder para isso.
Só que muito mais importante, muito mais preocupado, Ele está em nos salvar. Porque o pecado, irmãos, ele é a origem de todos os males, inclusive das enfermidades. E o Senhor Jesus veio para tratar exatamente nisso. Olhando para aquele caso de novo, a expectativa dos homens, levanta, paralítico anda. Mas não, Jesus mostra-nos que Ele quer tratar em algo muito maior, muito mais importante, que é o pecado que nos afasta do Senhor e que certamente nos trará uma morte muito pior do que a morte física, a morte espiritual. Então que nessa noite, você que veio aqui, nos visita nessa noite, é bom ter você conosco, foi muito, gostamos de querer um pouquinho, mas foi muito bom ter você conosco, e eu não posso deixar de te apresentar esse Jesus, que é interessado nas causas da sua família, que é interessado em agir no seu financeiro, mas que muito mais interessado ele está na sua alma, na sua salvação. Que Ele venha trazer salvação à sua família. Eu não posso deixar de te apresentar esse Jesus, que também nos salvou, nos remiu e que tem cuidado de nós, como nós podemos presenciar, testemunhar nos nossos dias. Que Deus abençoe essa igreja. Colocar a igreja de pé, por gentileza, por favor. Ixi, pastor, agora me pegou, deu ruim. Enquanto o pastor vai se comunicando comigo aqui, podemos orar? Posso orar para a igreja, pastor, nesse propósito? Irmãos, quais são os 5 passos para poder finalizar? Agora tomar não passa vergonha de você não lembrar. Vou ajudar. Humildade, perseverança, paciência, não temer e ter fé. Pessoalmente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado e bendito, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos ao Senhor, Pai, porque eu não estou sendo despreocupado em levar conhecimento humano ao Teu povo, Senhor, mas eu pego a Tua palavra, Senhor, e nessa noite eu acredito que ela é poderosa para trazer transformação, para promover, para que dá paz, mudança nos lares, em nossas vidas. É confiando no Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor Deus, que nessa noite eu peço, age em nosso favor, e se cumpra, Senhor Deus, nas nossas vidas a esses 5 passos e outros tantos, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos alcançar o Teu favor para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastor, conseguiu interagir? Dá Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe para botar a igreja sentada, pastor? Ou não? Pode. A igreja pode sentar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O Senhor está interessado nos seus problemas. O Senhor está interessado em sua família. O Senhor é aquele que salva, é aquele que liberta. Ele está preocupado com a sua família. Ele está preocupado com o que você pensa, onde você anda. Ele está preocupado com a sua alma. Ele quer encher a sua alma do seu poder. O poder que está aqui, o poder que está aqui neste lugar. Encher a sua alma, a sua casa, restituir sua família, restituir seu casamento, trazer seus filhos ao verdadeiro caminho, à espiritualidade. O espírito que se renova, o espírito que fala ao seu ouvido. Em nome de Jesus Cristo, creia nisso. Dê esse passo, família. Se eu estou interessado em vocês hoje, se libertar, caminhar, romper, não existe barreira para aquele que tem fé. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Este culto é direcionado à família, mas antes de sairmos de casa, nós oferecemos esse culto primeiro ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é o dono da família. Ele luta pela nossa família. Vamos colocar no Senhor. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus.
vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus está por Glória a Deus, aleluia. Sai da tua tenda, busca o milagre. Sai das quatro paredes, busca o milagre. Entrar no teu quarto e fechar a porta. Sai da tua tenda, sai do teu cotidiano. Entra, sai, entra na presença de Deus, que na presença de Deus é liberdade. E no teu quarto você tem liberdade. Amém? Vamos agora apresentar o testemunho agora, a irmã Ângela, tá? A irmã Ângela vai trazer o testemunho para a igreja aqui. Aleluia. Aleluia. Sai da tua tenda, irmãos. Você quer milagre na tua casa? Sai da tua tenda. Vem para a escola dominical, que foi uma benção hoje. Vem para o culto de terça-feira. Né? Você quer milagre? Você tem que ouvir e praticar a palavra do Senhor. Não é fácil querer milagre, mas pagar o preço, vir para aqui, para a igreja. A escola dominical hoje foi uma bênção, uma bênção. Você não imagina a bênção que foi. Cada dia que você não vem, você perde, você deixa de aprender
e receber o seu milagre. Sai da tua tenda, busca um milagre. Você quer milagre? Muitas vezes aqueles que querem mais milagres são aqueles que não comparecem. Sabia? Né? Jairo, ele foi, eu não quero pregar de novo, mas ele foi. Você recebeu nessa noite, ele foi em busca de Jesus. Aquela mulher, ela foi em busca de Jesus. Jesus não foi até a casa dela, ela foi. Primeiro você tem que dar o passo, vai. Eu quero contar um testemunho que há 20 anos eu espero um milagre de Deus. E Deus me deu esse milagre. Há 2 anos e pouco eu precisava de um milagre, uma intervenção de Deus. Deus me deu, mas foi fácil? Não foi fácil. Eu estou aqui buscando um milagre todos os dias que precisa estar aqui, né? Eu estou buscando um milagre. Se você buscar o milagre, aquela mulher tinha 12 anos e ela saiu da tenda dela por causa de uma enfermidade. Talvez ela estava no seu acomodismo, né? Ela já tinha gasto todo o dinheiro, ela achou que o dinheiro ia gastar, que ela tinha e ia curar ela, mas não, o dinheiro que você tem não vai causar nada na tua vida, se você tem que crer somente. E eu recebi o meu milagre. E vai ficar o ponto de interrogação assim: qual milagre, irmão? 20 anos esperando um milagre. Um milagre que eu precisava, que eu clamava, que trazia muito constrangimento para mim, né? Que eu queria muito receber esse milagre. E Deus me deu esse milagre. 20 anos, irmão, eu tenho que esperar. Talvez eu vai ter que esperar mais, irmão. E 2 anos e pouco esperando um milagre. E o milagre saiu. Porque eu cria no Senhor. Não basta, Deus me deu aqui uma palavra, não basta você somente entrar por essas portas, ouvir a palavra e não praticar. Deus me deu a palavra, né? É lá em Mateus 7, 24. Crê, mas você tem que praticar a palavra. Pratica a palavra. Não adianta você ouvir, sair daqueles portões ali e não fazer nada daquilo que você ouviu. Entra no ouvido e não pratica. Você tem que praticar o que você ouve. Se nós, servos de Deus, praticasse a metade do que nós ouvimos dentro da casa do Senhor, teria mais família sarada, curada, transformada. Vida estava dando menos problema para o pastor, para a igreja, para o departamento da família. Sabe por quê? A resposta está aqui, ó, dentro da palavra. Quando você lê a palavra, quando você pratica a palavra, você sabe qual a solução a tomar na hora da necessidade. Agora, se você não tem, não pratica, você fica à mercê do problema. Você se desespera porque não sabe o que fazer na hora da tempestade. Aí vai vir a chuva, vai, ó, derrubar aquela casa. Sabe por quê? Porque era ouvinte não praticante da palavra. Mas aquele que ouve e pratica, vai vir a tempestade, vai vir o vento, mas não vai derrubar esta casa. Então eu esperei 20 anos para receber meu milagre. Esperei outro milagre, 2 anos e pouco recebi o meu milagre. Então creia, sai daqui, tudo que você ouviu, sai crendo. Não sai de qualquer maneira não. Se você chegou de uma forma, fala: Senhor, eu já ouvi a palavra, foi tremenda a palavra, os louvores. A culpa não é do culto não, irmãos. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é tua. É difícil ouvir isso, irmã, você veio para bater na gente? Não. Eu vim para falar a palavra. Você quer milagre, mas você não quer sair do seu lugar de comodismo. Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus. O que você está esperando? Seu milagre? A irmã recebeu, eu recebi meu milagre. Tenho certeza que muitos de vocês aqui têm testemunho de milagres. Eu recebo milagres todos os dias. Todos os dias. Tá? E eu tenho certeza que vocês recebem. Talvez nós não percebemos de quantos livramentos e quantos milagres Deus faz por nós. Nós não conseguimos ter sensibilidade no Espírito para entender que Deus está fazendo milagre todos os dias na minha vida. Amém? Presbítero, por gentileza.
Daremos agora a apresentação, nossa retirada de dízimos e ofertas, tá? Deus abençoando aqueles que dão com alegria, aqueles que ofertam o sacrifício verdadeiro de louvor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Provérbios 3, verso 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias, de todas a tua renda. Você deve aqui no comentário, né? Está aqui um momento tão importante quanto os outros, né? Nós aprendemos que aqui é casa de oração, casa de adoração e casa de oração, casa de adoração, casa de pão, né? Então, esse momento é um momento tão importante quanto os outros. E aí, fazendo menção do que foi lido aqui, que a minha esposa leu, Provérbio 3, 9, e a gente faz uma comparação de comentários pejorativos que a gente ouve ao longo da nossa vida. A gente já ouviu lá fora, né? Quando se trata de ofertar ao Senhor. Geralmente, a pessoa que não tem entendimento da palavra, os escarnecedores, dizem que esse é o momento que nós somos um daqueles que dá dinheiro ao pastor, né? É isso que você ouve, né? Eu já ouvi. Você é um daqueles. Mas a palavra de Deus, que é a nossa bússola, é nosso manual de conduta e fé, me ensina que esse momento é um momento de honrar ao Senhor. Aleluia. Quando alguém falar para mim agora, Sérgio, eu falar para você assim, você é uma daquelas que dá o dinheiro ao pastor, você vai falar assim, não, eu sou uma daquelas que honra o Senhor. Amém. Se alguém falar para você, você é um daqueles que doa dinheiro para A, B, você fala, não, eu sou um daqueles que honra o Senhor. Então, nesse momento, a gente vai honrar o Senhor. Nós vamos honrar o Senhor. E eu estava ao lado da minha esposa está tão frio. Eu falei, pois é, o ar-condicionado está ligado, né? O ar-condicionado está ligado. E Deus tem nos abençoado, porque nós temos honrado. Hoje a gente ouve dizer muito, hinos dizendo assim, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Mas honrar é uma via de mão dupla. Eu não estou falando que esse momento de honrar o Senhor com as nossas ofertas é o momento de barganha, mas não, é reflexo dos princípios. Vamos continuar lendo aqui o versículo 9, versículo 10, versículo 10, por favor, no mesmo capítulo. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus honrando. Isso não é barganha, reflexo de princípio. Agora, os obreiros se coloquem aqui de pé. Os irmãos e os visitantes que quiserem honrar ao Senhor, venham, se direcionem as salvas. Após ter feito a oferta, saiam pelas laterais. Também quem desejar honrar o Senhor, também temos chave Pix, né? Pode, o negócio está bem para frente, né? E graças a Deus por isso. Os irmãos podem, vamos orar? Orar, né? O presbítero aqui na frente, quem pode? Então, quando alguém perguntar assim, você é um daqueles que gosta de dar dinheiro na igreja, por que a igreja vai falar? Não, eu sou um daqueles que o quê? Honra o Senhor. Vocês é um daqueles que gostam de dar dinheiro na igreja, vocês vão dizer? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai querido, eis aqui o teu povo, Senhor. Eu quero te pedir, Pai Senhor, continue abençoando teus filhos que irão te honrar, que vem te honrando, Deus querido, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, usa mais o cuidado, senão vai atrapalhar o filme.
dará sua graça e te dê paz. Glória a Deus. É contigo. É contigo, é contigo. Amém? Glória a Deus. Nossa luzes. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez.
É com muito prazer e muita satisfação que o Departamento da Família, a ADAP, a presença do nosso pastor, eu tenho o prazer de fazer menção dos nossos visitantes. Nós temos como visitantes hoje o Ítalo e a Karina. Por favor, coloque-se de pé, por favor. Obrigada. Temos a Sara e o Felipe. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cantar nossa musiquinha? Mais alguém? Mais alguém como visitante? Que deixou de dar alguma coisa pra gente? Não? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Glória a Deus. Nossos anúncios, é isso? Glória a Deus. Está travado agora, está travado, aleluia. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Deus é bom o tempo todo e Ele está aqui. Eu creio que Ele recebeu a nossa oferta de adoração. Aleluia. Agora queremos relembrar os anúncios da semana, convidar a igreja para estar juntamente conosco. Terça-feira nós teremos o culto de ensino da palavra, como a irmã Ângela já citou. Se você quer receber a sua bênção, então venha para o culto da palavra, venha aprender mais de Deus, tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Oh glória, apareceu, 7h30, terça-feira. Contamos com a igreja, próximo BR. Aleluia. Tá, ninguém sabe quem sai quarta, ninguém se pronunciou. Mas vão ser falados nos grupos. Fiquem atentos aos grupos que os irmãos vão saber. Aleluia. No sábado, todos os sábados está tendo consagração às 8 horas da manhã. Um dos propósitos também, então, a igreja vai vir para consagração para receber sua bênção em nome de Jesus. Perseverança, né, Maicon? Perseverança, paciência, constância, aleluia. Aleluia. No domingo, EBD, Escola Bíblica, 9 horas da manhã, está sendo uma bênção. A igreja, aleluia, vamos nos unir para aprender mais do Senhor, que é alimento do Senhor para a nossa alma nesse lugar. Então, se você deseja mais de Deus, então venha para a EBD, traga a sua família, que será uma bênção em nome de Jesus. Pronto? Aleluia. E domingo, logo mais, nós convidamos a igreja. É tão lindo ver a igreja assim cheia, que os irmãos possam vir novamente cultuar conosco. Traga a sua família. O título não é culto da família, mas continua sendo culto da família, que a nossa família venha adorar ao Senhor. Aleluia. Então convide outra pessoa para estar aqui conosco, para ouvir a palavra de Deus. Amém? E também o que os solidários, irmãos que puderem. Irmão Marcelo, né? Procure o irmão Marcelo para doar esse tipo de alimento. Deixa Deus tocar no seu coração. Aleluia, que tem abençoado muitas famílias, em nome de Jesus. E a rifa também, tá? Que está acontecendo, está sendo uma bênção. Estou vendo que os nomes estão rolando na rifinha, né? Glória a Deus, dê o seu nome lá no grupo, ADAP. Procure a irmã Ana, tá? Para dar o seu nome, para concorrer a esse lindo liquidificador. Glória a Deus. Isso aí. Isso é para a obra do ar-condicionado. Nós estamos arrecadando ofertas para o pagamento do ar-condicionado. Então, não deixe de abençoar a obra do Senhor. Amém? Foi tudo? Gente, agora outro anúncio específico do Departamento da Família. No dia, a irmã Luciana conversou comigo, ela tinha dito que seria dia 12, mas nós conversamos e achamos melhor que se fosse no dia 10. Por quê? Porque a dia 10 é no sábado. Dia 12 é na segunda-feira, muitos irmãos trabalham, e aí vai começar tarde, e aí vai ser uma das desculpas dos irmãos não participarem, tá? Então, dia 10 de junho será um evento direcionado para os casais, tá? Em comemoração ao Dia dos Namorados. Então, os irmãos que se interessarem, procurem a irmã Luciana, a irmã Duda. O evento será um valor de R$70, tá? Um valor simbólico, para que nós consigamos fazer uma janta,
E aí, dependendo da quantidade de irmãos que estiverem interessados, nós vamos decidir o local, ok? Então, os irmãos que quiserem, se programem, conversem com a Luciana e com a Duda, amém? Os irmãos entenderam? Amém, glória a Deus. E agora, para nós encerrarmos, a equipe da família vai fazer um sorteio. Os irmãos receberam aí uns ticketzinhos. Aleluia, glória a Deus, as famílias. Nós vamos sortear esses itens. Glória a Deus. Vamos, irmã Luciana, glória a Deus. Cadê a bateria? Isso. A Lívia não recebeu, não? Era por família. Ih, ó, glória. Você é da equipe, vigia, irmão, vigia, você é da equipe. O mano tá querendo, ninguém da equipe botou o nome aqui do canto. Aleluia. Glória a Deus, os irmãos, olha aí, a bateria, nem vai me ajudar aí, bateria. Glória a Deus. Vamos falar, pode mostrar aqui pra frente. Glória a Deus, olha aí, vamos coisa linda, Jesus. Número 70. Olha aí no papelzinho santo, glória. É o final, né? É o final. Final, os dois últimos números, 70. A irmã Tatiane? Ô, glória, aleluia! Aleluia! Tem mais melhor aqui não, irmão, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Número 83. Irmã Norma, glória a Deus, aleluia. Bênção. Aleluia. Número 65. Ô, glória, nossa visitante. Aleluia. Irmã, está convidada para voltar no próximo domingo, hein? Aleluia. É o último, gente. Chora não, hein? Próximo não tem mais. Cadê o baterista? Aleluia. Número 75. Outro visitante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todas as famílias. Foi só uma forma de representar o departamento da família. Mais eventos surgirão, que os irmãos vão estar atentos. E nós queremos isso, que a família esteja unida em propósito junto com a igreja, trabalhando em amor e unidade. Que Deus nos abençoe. Eu creio que o Senhor se alegrou com esse culto e nós também. Para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. É vocês, é a família do Senhor Jesus, a família da paz, a família do amor, a família da confraternização, da união. Essa igreja prega união. É união, a gente vai romper barreiras. Essa igreja é união. Pastor, por favor, vamos encerrar o trabalho. São bênção apostólica, seus comentários.